Por isso eu abri em Romanos. Todas as coisas trabalham, as provações, os vales, os desertos. Isso que você está passando, trabalha para o seu bem, o seu progresso. Tem uma finalidade benigna, positiva. E nós vamos identificar alguns motivos das provações, para que você se identifique o porquê você está passando por isso. Por que as provações ocorrem? Primeiro, para testar a nossa fé. Fé aqui é no sentido de aliança, fidelidade, ok? Fé no sentido aqui, fé professada. As provações ocorrem para testar a sua aliança com Deus, para testar a sua fidelidade a Deus. É isto que Pedro vai tratar aos cristãos dispersos, quando escreve a eles. 1 Pedro 1,6 diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha, vocês vão passar por uma bateria de provações. E Pedro, prevendo a pergunta deles, indagando, por que nós vamos passar por muitas provações? Ele responde, porque assim acontece, para que fique comprovado que a fé de vocês muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então, ele está dizendo aqui, vocês devem passar por várias provações. Por quê? Porque assim como o ouro é provado pelo fogo, o seu quilate, assim a fé de vocês será provada pela provação. A palavra aqui, para ver se é genuína, é autêntica. Pedro está dizendo, as provações vêm com a finalidade de saber se a fé de vocês é autêntica, é genuína, para testar a fidelidade de vocês ao Senhor, para testar a aliança que vocês têm. Vocês conhecem a parábola do semeador? O semeador saiu a semear Cristo, a semente, o evangelho, a palavra. Algumas sementes caiu na beira do caminho, outras entre os pedregais, outras entre os espinhos, outras em terra boa. Eu vou selecionar dos pedregais. Aí ele vai e explica a parábola. A dos pedregais é aqueles que recebem a palavra, o culto, a igreja, a fé, o evangelho, com muita alegria. Mas, porque ela fala que cresceu, mas vindo o sol secou, porque não tinha raiz, porque estava sob os pedregais. Esses são aqueles que vêm, começam na fé, com muita alegria, cantam louvores, vêm na vigília, lêem as escrituras, mas vindo a provação, logo desistem. Ou seja, vem a provação e valida, testa, avalia a aliança que aquele homem, aquela mulher fez com Deus. A provação tem o intuito de ver, vamos ver se ele me ama de verdade. Vamos ver no que está firmada a aliança dele. Vamos ver se é autêntica a fé vamos ver a fidelidade dele a mim. Enquanto está tudo bom, está lendo Bíblia, está vindo, está frequentando, está firme. Quando vem a provação, e não tem raiz, é fogo de palha. Ó, desvia, se esquiva, sai, desiste. Então este provou que a aliança dele com Deus era de papel. Que a fidelidade dele a Deus era condicional. A provação vem. Será que a provação não está vindo com essa finalidade na sua vida? Está
vendo o quanto você pode resistir, está vendo se a sua aliança com Deus limita-se a bênçãos, limita-se a conforto, limita-se a bem-estar, ou se você está com Ele nas mais agudas provas. Veja, por exemplo, a fé de Abraão, a aliança, sendo testada, se era genuína ou não. Gênesis 22, Deus diz a ele: e disse Deus a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque é quem ama, só isso, e vai à terra de Moriá e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Testando a fidelidade dele, a obediência de Abraão. Veja só, e como ele está testando? O dia mau chegou, o dia da maior prova, do maior teste de Abraão. Você vai ter que entregar o seu filho para ser sacrificado. Vamos ver até que ponto a sua fidelidade prossegue comigo. Vamos ver o nível da sua aliança. A fé de Abraão aqui, provada pelo fogo, pedindo o filho dele. Vamos ver o que acontece. Abraão prepara o altar, deita o menino, pega o cutelo para sacrificar, e a Bíblia diz: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, teu único filho. Agora sei que tens um pacto, sei que a sua fé é sólida, sei da tua fidelidade, sei que você guarda a aliança, porque ela foi provada pelo fogo da provação. Entendeu por que você perde emprego, bate carro, tem doença? Porque te desprezam, te humilham, porque você está sozinho? É Deus provando a sua fidelidade a Ele. Provando no que consiste a sua aliança, de papel, de algodão doce. Porque a tua benignidade, ó Efraim, é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Tua aliança, Efraim, teu pacto, Efraim, é como o orvalho, agarou, sereno, de manhãzinha, evapora. Ou seja, é superficial. Então esse é o motivo, está claro, é o que a Escritura diz, esse é o propósito de você estar passando o que você está passando. Essa é a finalidade, ver a substância, a consistência, o teor da sua fé, da sua aliança, da sua fidelidade. Você nunca vai ser testado no nível de Abraão. A fé de Abraão foi testada no limite máximo. O homem tinha mais de 100 anos. E ele tinha que entregar o filho, pois ele entregou. Que mais? Jó. Jó a mesma coisa. A fidelidade de Jó foi testada na provação, olha só. Jó 2, 7 e 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o do alto da cabeça. Ele já tinha perdido 10 filhos, o gado, os camelos, tudo. Agora o diabo fere ele de úlceras e chagas da cabeça ao pé. O que é isso? Provação. Imagina você perder toda a sua empresa quebrar. Você perder tudo, a casa, o carro, tudo. Perder os filhos. Tudo. E ainda ser ferido de câncer, de úlceras. Tem coisa mais profunda, provação mais profunda. Mas o que está em jogo ali? Porque Deus permitiu esta provação, testar a fidelidade de Jó. Vamos ver se Jó murmurou, reclamou, desviou, se Jó tentou um plano B. Olha o que Jó diz. Então sua mulher disse: ainda retens tua sinceridade? Fidelidade. Mesmo com tudo aquilo, estava retendo. Amaldiçoa seu Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso manteve-se fiel. Olha só, não recebemos o bem. Eu jamais murmurarei, levantarei algo contra Deus.
A fé de Jó, a aliança manteve-se intacta. Ele não quebrou princípio, ele não traiu a Deus, ele não desfez a aliança por conta da severa provação. Ele foi aprovado. Então, primeiro, a aprovação tem essa finalidade. Não seria essa a razão de você estar sendo provado? Em todos os aspectos e até outros que eu não citei, Deus está avaliando. O que é quilate? É avaliar a pureza, o valor do ouro. Então, quando o ouro é refinado, ele vai para o quilate 24, ouro 24 quilates. A sua fé, profissão de fé, fidelidade, sua aliança está sendo aquilatada. Deus está vendo o quilate dela, é ouro 24, é pura, é uma fé. Ou no primeiro gilete que aparece no caminho, você cai, se desvia. Está andando, aí tem um gilete na forma de obstáculo. É muito alto, não dá para pular, já cai. Qual que é o quilate da sua fé? Esta é a razão. E se você aguenta, fica firme, atravessa, carimbado, sua fé é aprovada, você passou, é autenticada. Se não, infelizmente, é a fé de um farsante. Segundo, qual a segunda função da aprovação? O que mais a aprovação tem como finalidade? As provações acontecem para nos aproximar de Deus. Oséias 6,1 diz assim: vinde e tornemos ao Senhor. Voltem ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ou seja, agora que Deus os despedaçou, provações, voltem ao Senhor, curvem-se a Ele. Por que as provações ocorrem? Às vezes você está distante de Deus, se afastou, saiu um pouco do caminho, foi cuidar dos teus interesses, deixou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas que não retêm águas. Está distante, alheio, indiferente a Deus, a sua causa, sua obra, seu reino, sua vontade, sua palavra. Pois o açoite vai alcançar você com a finalidade de trazer você. Você não entendeu ainda? Pastor, agora eu sei porque tudo está acontecendo. Sabe, o que foi? Eu estou longe. Deixei as escrituras. A Bíblia virou um artefato empoeirado em casa. A oração virou um Pai Nosso, uma Ave Maria. O culto se transformou na maior liturgia. Estou longe. Distante, longe, alheio, pois a aprovação vem, o chicote, a disciplina, para trazer você de perto, para perto, porque Deus, quando nos criou para comunhão, para aliança. No antigo concerto, Deus vinha ter com o homem no Éden, porque esse foi o propósito de fazê-lo à imagem e semelhança. O que é fazer o homem imagem e semelhança? Deus pessoa, cria seres pessoais. Porque Deus pessoa, cria seres pessoa. Porque pessoa tem um atributo, relacionar-se. Deus sendo pessoa, cria seres pessoais para que ele se relacione e tenha comunhão. A aprovação vem por isso. Veja Davi. Davi pecou com Batseba, traiu o seu soldado fiel Urias, se afastou do Senhor e viveu uma vida por mais ou menos 9 meses de indiferença e frieza. Olha o que aconteceu. 2 Samuel 12, 15, 17, então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Deus feriu o filho de Davi. Provação com o filho. Uma doença gravíssima, incurável. Trouxe a provação. O que Davi fez? Imediatamente após a criança ser ferida, a provação.
e buscou Davi a Deus pela criança. Estava longe, se aproximou. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre terra. Então os anciãos da sua casa levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. A provação fez Davi jejuar de novo. Quanto tempo você não jejua? Pois a provação fará com que você jejue. Quanto tempo você não se prostra isolado a sós com Deus? A provação fará com que você faça isso. Quanto tempo você não busca ao Senhor? A provação tem essa finalidade. E já vai uma dica para você que não está buscando, que está afastado. Não quer antecipar isso antes que ela venha? Porque se Deus ama você, se Deus tem algum propósito, um plano com você, o chicote dele vai te alcançar. Pode preparar o lombo e as costas. Se está distante, ele vai te trazer para perto. E qual a maneira que ele faz isso? Uma delas? Provações. Provações. Acidentes, doenças, dívidas, crises, medos, temores, perseguições, calúnias, vão ser usadas para trazer o filho distante para próximo do pai. Não é o que aconteceu também com o filho pródigo? O filho pródigo disse o quê? Dá-me parte dos meus bens. O que ele fez? Sumiu, foi para uma terra distante. O que quer dizer a palavra distante? Distante do quê? Distante de quem, Douglas? O filho pródigo estava? Do pai. Do pai. Distante. Longe. O que o pai disse? Quero trazê-lo para perto. Qual é a ferramenta que Deus usa? A provação. Veja só. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Tendo ido para uma terra distante, gastou tudo dissolutamente, ao ponto de morar num chiqueiro e tentar se alimentar com os porcos. Provação. Crise. Desprezo, abandono, miséria, quebrou, pobreza. Provação. Agora, o que a provação causou no filho pródigo? Veja só. E caindo em si, o filho pródigo disse: quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Aquela situação que o filho pródigo foi submetido, dívida, miséria, pobreza, desprezo, quebrou, perdeu tudo, estava vivendo em condições precárias, o trouxe de volta para o pai. Talvez você está passando o que você está passando, porque você está ausente de Deus, e Deus está te chamando: volte, volte a ler o santo livro, volte a visitar o lugar secreto de oração, volte a ter compromisso com os cultos. A provação tem essa finalidade. Israel estava pecando e Oséias declara claramente isso, capítulo 5, verso 14 e 15. Pois serei como um leão para Efraim. Efraim é o tipo de Israel, do judeu, do hebreu, da igreja. Ser como um leão é enviar a provação. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei, irei embora, e os levarei sem que ninguém possa livrar-os. Agora é o motivo da provação. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Voltaram. Aproximar-se de Deus. Irmãos, Deus não nos fez para estarmos distantes.
Ele nos fez para estarmos ligados a Ele. Eu nunca vi esse troço de crente indiferente a Deus, crente distante de Deus, crente distante do culto, distante da palavra, distante da oração. O que é isso? Se é crente de verdade, não vai ficar distante. E se é crente e está distante, o açoite da provação continuará sucessivamente sobre as suas costas, até que você volte, se aproxime de Deus.